Um show tricolor, galera. 3-0 e com um jogador a menos. Acho que nem o mais otimista torcedor do Fortaleza imaginaria um jogo nessa circunstância. Se chegasse pro torcedor do Leão e falasse, Fortaleza vai ter um jogador expulso aos 30 minutos do primeiro tempo, vai ser o Romarinho. O torcedor, consequentemente, pensaria que seria diferente o resultado, pensaria em segurar um empate, dependendo de como fosse a configuração do jogo, mas não. O Leão venceu, abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, faz o segundo gol na segunda etapa, finaliza com o gol do Robson, 3-0 e está a um ponto de sair da zona do rebaixamento. O próximo jogo contra quem vai ser? Contra o Ceará, no Clássico Rei, o Campeonato Brasileiro e as suas emoções, os seus mistérios. Quem comentou aqui na Torcida K esse jogo entre Fortaleza 3 e Internacional 0 foi Júnior Ribeiro, e é ele que vai trazer todos os detalhes e comentar, analisar de fato o que aconteceu nesse jogo da noite da Arena Castelão, o jogo que começou às 18 horas, às 6 horas da noite, e que a torcida do Leão, quase 40 mil pessoas testemunharam esse 3-0 pro Tricolor de Aço. Antes, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você for novo por aqui ou nova também, seja muito bem-vindo e bem-vinda, então venha junto nessa com a gente aqui na Torcida K. Júnior Ribeiro, e aí, como analisar esse 3-0 pro Leão, hein? Mas Alessandro, uma vitória avassaladora com propriedade do Fortaleza para cima do Internacional, um resultado importantíssimo que dá moral, que dá confiança para a equipe que está nessa busca, nessa luta para sair da zona de rebaixamento e se aproxima. Hoje é a primeira equipe dentro da zona com possibilidade de sair, quem sabe, na próxima rodada, que inclusive, como você destacou, é um clássico rei, o que aumenta ainda mais um jogo que já é pesado por natureza. Fortaleza teve uma boa atuação, uma das melhores atuações do Fortaleza nos últimos tempos. Alguns jogadores que precisavam ter um bom jogo conseguiram render bastante, como foi o caso do Robson, que foi premiado com um gol, o terceiro gol inclusive. O Hércules veio do banco de reservas, numa jogada ali onde ele foi um elemento surpresa, num lateral cobrado pelo Emanuel Brites, que inclusive, que contratação foi o Emanuel Brites. Um bom jogador, joga tanto como zagueiro pela direita, como lateral ali naquela região do campo. O Hércules conseguiu fazer o gol. E claro, o Lucas Crispim, que viveu uma situação de afastamento, de retorno, perdeu espaço na esquerda para o Juninho Capixaba, agora jogando um pouco mais à direita, conseguiu fazer um golaço de falta. Importantíssima vitória do Fortaleza, não só pelos 3 pontos, mas como foi a construção dessa vitória. Você bem pontuou a expulsão do Romarinho. O Fortaleza atuou 70 minutos com um jogador a menos, e isso aumenta ainda mais o peso dessa vitória do Fortaleza dentro de casa para quase 40 mil pessoas na Arena Castelão. Taticamente, o Vojvoda montou um time com 3 zagueiros, os 2 alas, o Capixaba de um lado, o Lucas Crispim do outro, com 2 homens no meio campo, o Ronald e o Sacha, e na frente um trio que circulava bastante, principalmente o Romarinho e o Moisés caindo mais pela esquerda e o Robson na referência. Mas quando o Romarinho foi expulso, o Vojvoda teve que reajustar o ataque, manteve 3 atrás, de vez em quando virava uma linha de 4, com o Brites fazendo a lateral direita e o jogador Juninho Capixaba fazendo a lateral esquerda, com o Moisés fechando mais o meio pela esquerda. Então era a linha de 3, que às vezes fechava com a linha de 4. Quando o Romarinho foi expulso, ele manteve esse sistema, só que com o Robson sendo uma referência, um 3-5-1. Então não desestabilizou muito o ataque do Fortaleza, muito menos a defesa. Um jogo que o Fortaleza fez 3 gols, mas não tomou nenhum, o que é importantíssimo. O primeiro tempo, como a gente analisou ao longo da partida, não foi um jogo brilhante tecnicamente, as duas equipes pecavam bastante, principalmente em passes, o jogo ficou um pouco travado ali no meio campo. Até disse no momento, o jogo está muito perto ali dos bancos de reserva, o Fortaleza investindo muito de um lado, o Internacional também do outro, o Inter pela direita, o Fortaleza pela esquerda, ficou tudo ali muito na frente dos bancos. E no finalzinho do primeiro tempo veio o golaço de falta do Lucas Crispim, coroando até então um bom momento do Fortaleza, que era levemente superior ao Inter. Vem um intervalo, o Mano Menezes faz 4 substituições de uma vez, lota o time de atacantes, bota o Edenilson ali como um meia, tira volante e tal, o time ficou desorganizado, deu um espaço tremendo para o Fortaleza, e foi onde o Fortaleza se criou. Os contra-ataques do Fortaleza chegavam com muita facilidade. Teve até um lance antes dos outros 2 gols, que em 3 toques o Moisés apareceu na cara do gol. Ele deu uma penteada ali de futsal, bateu cruzado e o goleiro Keller fez a defesa. Estava insustentável a defesa do Internacional, além de jogar mal, o time não estava bem posicionado, dando muitos espaços, e foi quando o Fortaleza conseguiu marcar o gol com o Hércules, uma cobrança de lateral do Brites,
O Hércules dominou já girando, um ótimo domínio, um lance sensacional do jovem volante do Fortaleza, ele bateu no canto fazendo 2-0, e depois com o time ainda mais exposto, o Inter tomou o terceiro, um gol do Robson, passe do Moisés, assistência do Moisés, e o Robson driblou o goleiro e fez o gol, anotando 3-0, uma grande atuação do Fortaleza, um grande resultado, e dá ainda moral, mas claro que não pode parar por aí. O Fortaleza ainda tem um longo caminho para poder não só sair do Z4, como se consolidar fora do Z4 e brigar aí até por vaga em Sul-Americana. Mas antes disso, tem um longo caminho. Ainda estamos, repito, na segunda rodada do segundo turno. Não pode ficar só nisso. Tem que ter constância, tem que ter rendimento, porque o Fortaleza tem que ter um aproveitamento muito bom para não passar sufoco nesse segundo turno. A gente sabe, todos nós sabemos disso. Fortaleza não tem time para estar em zona de rebaixamento. O time do Fortaleza, ele é bom e contou com reforços. O Otério, por exemplo, não entrou. O Thiago Galhardo não pôde jogar. Mas, por exemplo, o Lucas Sacha, Manuel Brites, jogadores que chegaram agora e deram uma nova cara ao Fortaleza. Fortaleza que é o primeiro da zona do rebaixamento com essa vitória, né? Tava na 19ª colocação, empurrou Cuiabá e Atlético Goianiense para as duas últimas, antepenúltima e penúltima colocação. E o Juventude é o lanterna. Fortaleza atualmente, depois dessa vitória por 3-0, chega a 21 pontos e é o 17º colocado, primeiro da zona do rebaixamento. Fora da zona, com 22 pontos, ambas as equipes, Coritiba e Avaí. Coritiba 15º e o Avaí 16º. E eu tô de olho aqui, né? Jogo da semana que vem, 4 da tarde, Arena Castelão contra o Ceará, o Clássico Rei, que é o Brasileirão, né? Na 22ª rodada. Ceará e Fortaleza, o mando do jogo, o mando da partida é do Ceará. Vamos pro nosso raio-x aqui na Torcida K, não se esquece, hein? Deixa o seu like e manda pra geral, manda pra todo mundo aí, raio-x. Os melhores e os piores do jogo, raio-x da Torcida K. 3-0, fica difícil escolher o melhor do jogo, o cara que mais se destacou, o melhor da partida. Quem foi o nome do jogo? O melhor jogador da partida pra você, diga lá, Júnior Ribeiro. Lucas Sacha, volante da equipe do Fortaleza, para mim foi o melhor da partida. Ele conseguiu aí 10 desarmes, ganhou 14 duelos, acertou mais de 80% dos passes, teve 3 finalizações, inclusive a primeira do jogo foi dele, né, naquela bola na rede pelo lado de fora. Então, mediante as atuações de Lucas Crispim, do próprio Robson, do Hércules que entrou no segundo tempo, eu fico com Lucas Sacha, camisa 88 do Fortaleza, uma excelente partida do volante do Fortaleza, para mim ganhou a posição. E o pior? E o pior nome do jogo, o pior jogador da partida pra você, quem foi que não rendeu o que deveria hoje, hein? Pra mim não foi nem jogador, foi o árbitro. Wagner do Nascimento Margalhães, mantenho a posição de que ele foi realmente o pior do jogo, uma atuação muito fraca, começando com aquele escanteio que ele não deu, o cara quase fez o gol contra, ele deu tiro de meta, inacreditável. E com isso foi se complicando na partida, elevou demais o sarrafo da indisciplina ao receber um xingamento, meteu o vermelho no Romarinho e a partir disso qualquer coisa é o amarelo. O cara dava um bico, dava um chute de indisciplina, tinha que levar amarelo. Então Wagner Nascimento Magalhães se embananou todo, eu achei que ele ia se complicar ainda mais no segundo tempo. Por sorte, para sorte dele, o Fortaleza dominou o jogo e o jogo ficou tranquilo, entre aspas, para a arbitragem no segundo tempo. Mas ele fez muito esforço para complicar o jogo, ainda bem que não complicou mais. É isso aí, então o pior do jogo hoje é o árbitro, o Wagner do Nascimento. Mais uma rodada com a arbitragem altamente, mais ou menos. Alguém desse elenco do Internacional, que jogou hoje, que atuou hoje, poderia se encaixar nesse elenco do Fortaleza para continuar nessa sequência dessa luta para sair da zona do rebaixamento, para essa arrancada no Brasileirão? Alguém se encaixaria perfeitamente nesse esquema aí do Vojvoda? Hoje não, viu, Alessandro? Hoje não. Acho que hoje o Internacional precisaria muito mais dos jogadores do Fortaleza do que o contrário, viu? Acho que o Lucas Sacha, o Crispim caberiam muito bem aí, né, nesse meio campo do Inter, até a zaga. O gol do Robson, os caras do Inter estavam caminhando já com a língua de fora, cansados. Inclusive o Mano Menezes tirou o Kaique Rocha para colocar mais um atacante e o time ficou mais exposto ainda. Enfim, hoje o Inter realmente teve uma jornada bem aquém, bem fraca. O Internacional, que ganhou do Atlético Mineiro e aí perde pro Fortaleza, né? Coisas do futebol. Falando do Atlético Mineiro, tô assistindo aqui, né, o segundo tempo do jogo com o Atlético Paranaense.
fez o segundo gol, o Atlético Mineiro, e tomou o gol de empate na sequência, tá um jogaço, 2-2 no momento que a gente tá gravando aqui esse pós-jogo, né? Enfim, tem muito jogo pela frente ainda, tô só observando aqui, é bom sempre acompanhar, Mineirão tenso também. Em relação ao treinador, né? O Vojvoda ou o Mano Menezes, quem foi mais treinador hoje? E se eu sei que você vai falar do Vojvoda, o Vojvoda tá conseguindo recuperar aquela intensidade que foi a característica que o Fortaleza teve lá na temporada passada, Júnior? Olha, Alessandro, eu acredito que sim. Eu acho que o que passa pelo Fortaleza não é só a questão da intensidade, mas a confiança e a qualidade técnica. Eu acho que o Fortaleza nunca perdeu aquela intensidade. Pode ter diminuído, mas perdido não. Só que o que faltava no Fortaleza, e ainda falta um pouco, é a questão da qualidade técnica, de ser efetivo. O Fortaleza tem poucos gols no Brasileirão, gente. É muito pouco gol, é muita pouca efetividade no ataque. E também a questão da parte tática. Eu acho que o Vojvoda conseguiu uma forma híbrida de variar de uma linha de 3 atrás para uma linha de 4, porque é muito comum o Fortaleza estar lá com o Brites, Benevenuto e Tite, e às vezes o Brites sai de zagueiro para fazer um lateral e o Capixaba fecha do outro lado fazendo uma linha de 4. Então isso é muito interessante. É tanto que a volta do Tinga, que pode acontecer no Clássico Rei, não sei se o Tinga já entra de imediato como um titular, porque o Brites vem muito bem naquela função. E o Lucas Crispim se achou novamente como ala direita na vaga do que seria supostamente do Pikachu, mas o Lucas Crispim ainda tem que se provar um pouco mais naquela função. E o Lucas Sacha e o Ronald hoje tiveram uma partida interessante, talvez ele repita a dupla de volantes para o próximo jogo. Mas acima de tudo, Alessandro, o Vojvoda conseguiu reencaixar o time taticamente. E, claro, a qualidade técnica hoje se sobressaiu, porque por muitas vezes, por exemplo, no gol do Robson, ele poderia ter derrubado o goleiro e errado o chute. No gol do Crispim, a falta poderia ter ido lá em cima. No gol do Hércules, poderia ter saído um domínio errado. Então, passa muito pela questão da qualidade técnica, do refino técnico em alguns momentos. A tomada de decisão. Hoje o Fortaleza conseguiu acertar e saiu com 3-0. É isso, 3-0, e domingo que vem tem essa semana cheia para trabalhar, o que é raro no futebol brasileiro, né? Essa semana é do futebol sul-americano, Libertadores sul-americano. Fortaleza joga só no domingo que vem contra o Ceará, joga como visitante, mas o jogo na Arena Castelão, 4 da tarde do próximo domingo, dia 14. E a gente vai trazer toda a cobertura desse Clássico Rei, claro, na Torcida K, nas redes sociais, no nosso site, aqui no YouTube, na rádio também. Então, desde já, a partir de agora, a cobertura do Clássico Rei já começa para você. Então, seja muito bem-vindo aqui à Torcida K. Sempre peço para você se inscrever se for novo ou nova por aqui e deixar o seu like para impulsionar o vídeo e mandar para mais torcedores, beleza? A gente se encontra numa próxima. É isso aí, vamos ficando por aqui. Torcida K, a melhor plataforma de esportes da internet.